Vamos ao vivo agora para Contagem, região metropolitana de Minas Gerais. É lá que acontece o julgamento do Bruno. O que é que está previsto para acontecer hoje, Elvete Moreira? Eu sei que os trabalhos começam de novo por volta das 9 da manhã, mas já tem uma ordem hoje? Eu vi o pessoal falando daquela expectativa do Bruno ser ouvido hoje, muita gente falando que é difícil que isso aconteça. O que é que se tem programado? Eu sei que isso pode mudar, é óbvio, né? Exatamente, Juliano. Para você que chega agora na Record, é previsto primeiro, então, os jurados, aliás, a juíza escutar outras 3 testemunhas. Vamos a elas, então. O João Batista Alves Guimarães, que esteve presente no depoimento do motorista Cleito à polícia. Também o Jailson Alves, detento que diz ter ouvido a confissão do ex-policial Bola sobre uma possível morte de Elisa Samúdio. E Renata Garcia, ela é assistente técnico jurídico do sistema socioeducativo, que acompanhou a primeira oitiva feita pela polícia com o Jorge. Ela prestou o depoimento por carta precatória. Então, nesse primeiro trabalho, após o início da sessão, marcada para as 9 horas, relembrando, ontem teve um pequeno atraso, começou por volta de 9h40, hoje pode sim começar por volta de 9h15, enfim, já é o segundo dia, né? Portanto, ouvido primeiro essas testemunhas e depois, seguindo os trabalhos, o Bruno pode ser ouvido ainda hoje. Mas depende muito de como os trabalhos vão ser conduzidos, se vai demorar esse processo de ouvir as testemunhas, enfim, ainda é um pouco cedo para a gente prever o que vai acontecer. O certo é que fica uma expectativa, o trabalho no momento aqui ainda da imprensa, né? Previsão de 9 horas e a gente vai acompanhando tudo ao vivo. Daqui a pouco nós já temos imagens a partir lá da penitenciária Nelson Hungria, onde Bruno está, sai de lá novamente, deve se repetir a cena. Ele sai num carro do sistema prisional, o COP, o Comando de Operações, segue pelas principais ruas e avenidas com um trajeto especial, específico para encurtar essa rota, cerca de 20 minutos até que o fórum do Dr. Pedro Aleixo, previsão dele chegar aqui por volta de 8h30. Juliano. Já mais informações ao vivo lá de Contagem, 6h51. E é o que disse o Elvete. Agora pela manhã tá tudo sossegado lá, mas os jornalistas, a imprensa que vai para lá ainda durante a madrugada. Mas vocês não têm ideia do tanto de gente que fica lá o dia inteiro. O pessoal que vai acompanhar esse julgamento, teve muito protesto ontem, de gente falando de violência contra as mulheres, falando do que aconteceu com a Elisa Samúdio. E até a mãe dela estava lá também. Diz que nada vai apagar a dor da perda da filha. Vamos ver. Jornalistas montaram um verdadeiro acampamento na porta do fórum. A expectativa aumentava a cada minuto. De repente, correria. Era a chegada de Daiane dos Santos, ex-mulher de Bruno, acusada de sequestro e cárcere privado de Bruninho. Muitos vieram só para dar uma espiadinha. Todo mundo vieram, eu peguei e falei, deixa eu dar uma passada para ver o que está acontecendo. Carlos vende picolé há mais de 5 anos na região e nunca lucrou tanto. As minhas vendas aumentaram mais ou menos 60%. A polícia está em peso aqui no fórum. Cerca de 150 militares reforçam a segurança dentro e fora da sala do julgamento. O motoqueiro que acelerou no meio da multidão acabou parado pela polícia. Conseguimos abordá-lo aqui próximo ao fórum em razão dos semáforos. Manifestantes trouxeram cartazes para pedir o fim da violência contra as mulheres. Andréia era agredida pelo ex-marido e veio acompanhar o julgamento dos acusados da morte de Elisa Samúdio. Se a gente continuar nesse jeito, não tem como, vai morrer uma atrás da outra. A mãe de Elisa disse que precisou fazer terapia para aguentar viver sem saber como a filha morreu, nem onde foi enterrada. Não existe tempo no mundo que vai fazer esse sofrimento e essa dor passar. E eu já vou te transferir, Renato Lombardi, nosso comentarista de segurança, já está a postos também. Essa pergunta está aqui embaixo, ó. Ontem chegou a informação, até pela dispensa de algumas testemunhas, de que o Bruno poderia confessar esse crime, confessar a morte da Elisa, reafirmando aquilo que o Macarrão disse quando foi condenado no final do ano passado. Pelo que se tem até agora, Lombardi, você particularmente acredita numa confissão dele? Bom dia. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos. Não acredito não, imagina, em hipótese alguma. Ontem se falou muito, né? Porque quando tem muito advogado, tem muita confusão. Um fala uma coisa, outro fala outra. Então, um advogado diz, não, é melhor ele confessar logo de uma vez, confessa e acaba com essa história. E o outro advogado que defende o Bruno diz, não, em hipótese alguma, ele não é mandante, ele não tem nada a ver com essa história, ele vai ser absolvido. Quer dizer, eu não acredito pessoalmente que ele vai confessar tudo que ele sabe, toda a história que ele planejou. Agora, Lombardi, isso podia mudar alguma coisa se ele confessasse? A gente sabe que, por exemplo, o Macarrão confessou a parte dele.
A parte que ele disse que fez nesse crime. Se o Bruno confessasse, isso muda alguma coisa? Diminui um pouco a pena, né? Diminui. Se ele for, vamos dizer que ele seja condenado a 42 anos, cai para 25, 30 anos. Não muda nada, Juliano. O que acontece é que realmente ele não vai confessar e a defesa vai se bater dizendo que quem planejou, quem fez tudo foi o Macarrão. O Macarrão fez um acerto com o Ministério Público na ocasião, por isso foi condenado a 15 anos de prisão, foi bem baixa a pena dele, e ele já está preso há um bom tempo, vai ficar no máximo 3 anos e meio na cadeia e vai sair no regime semiaberto. Agora, ontem, durante a manhã, houve um tumulto muito grande por causa dos advogados. Até um advogado que não tem nada com essa história no julgamento de ontem e dessa semana, que é o Quaresma, que é o advogado do Bola, foi lá ontem e tumultuou toda a confusão de manhã, dizendo que queria fazer perguntas. A juíza disse que ele não poderia fazer porque ele é advogado de uma outra parte, e aí ele mostrou um habeas corpus que ele pediu no tribunal e conseguiu fazer as perguntas. E ao mesmo tempo ele também passava por um tablet perguntas para os advogados de defesa do Bruno para que fossem feitas para testemunha fundamental ontem, que foi a delegada de polícia Ana Maria dos Santos. Olha, Juliano, da Ana Maria dos Santos foi ouvida durante 5 horas. Ela prestou um depoimento detalhado porque ela interrogou o primo do Bruno, Jorge Rosa, quando menor de idade. E ela disse que chegou num momento do interrogatório em que a escrivã que estava digitando pediu para parar e passou mal quando o menino disse que Bola saiu com uma das mãos de Elisa Samúdio e atirou essa mão para os cães. Diz que ela ficou impressionada, o menor também estava super apavorado, recontando essa história, e a escrivã pediu para a delegada: por favor, doutora, eu vou parar de digitação, quero parar tomar uma água, porque ela estava impressionada com tudo isso. Então o depoimento é contundente, eles tentaram desqualificar o depoimento da delegada, os advogados de defesa, mas o depoimento é contundente, e depois disso, o primo do Bruno mudou 3 outras vezes o depoimento, tanto é que ele estava arrolado pela testemunha e pela defesa e pela acusação como testemunha, e simplesmente foi dispensado. Hoje realmente, como disse o nosso colega lá de Belo Horizonte, o que acontece? As testemunhas vão ser ouvidas. Eu acredito que hoje o Bruno não será interrogado. Vai ser interrogado amanhã é quarta-feira, e esse julgamento deverá terminar na quinta-feira, Juliano. 6h56, deixa eu fazer o seguinte, Lombardi, deixa eu voltar a contagem lá na região metropolitana de Minas, onde acontecem todos esses trabalhos com o Helvert. Eu sei que você está acompanhando de perto toda essa história, assim como toda a equipe da Record Minas. E eu vou fazer para você a mesma pergunta que eu fiz para o Lombardi. Aí de perto, em contato com os advogados, Helvert, vendo toda essa situação do Bruno, vocês acreditam na possibilidade de uma confissão, pelo menos de parte, que ele fale: olha, eu não mandei matar, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Vocês acreditam nisso? Olha, Juliana, a todo tempo, né, quando nós não estamos aqui ao vivo com vocês, atendendo, enfim, trazendo as informações, a gente tem esse momento para conversar com os advogados, com os especialistas, e começa assim então essa especulação. Não acreditamos nessa possibilidade, e baseado na fala dos especialistas, dos juristas, dos advogados, que de certa forma nos bastidores acompanham aqui. Ontem, inclusive, Juliano, por volta de 7h20, logo após que terminou o trabalho, um pouco mais tarde, nós conversamos com o promotor Wagner Vasconcelos, e ele também disse que não acredita nessa possibilidade. Houve um questionamento, inclusive, se existiria um acordo com a fala aí do Bruno nessa possível confissão. Aliás, algumas pessoas até perguntam: confessar o quê? E se fosse confessar parte da história, qual seria essa parte da história? Ele falou que não acredita. Nós perguntamos então ao doutor Lúcio Adolfo, que faz a defesa de Bruno. Ele diz também que não existe acordo. Mas claro, se houver essa confissão, seja da forma que for, como acontecer, pode sim existir uma redução da pena, como já foi falado aí pelo Lombardi. Juliano.